Marcos 4:35 é aquela passagem onde Jesus acalma a tempestade. Amém? A cena era essa. Jesus estava pregando do barco. Vamos supor que aqui tinha multidão, aqui tinha água e aqui estava o barco, ok? Jesus estava pregando do barco, porque as pessoas ficavam tentando pegar nele. E aí chegou o fim da tarde, Jesus falou, vamos passar para o outro lado. Era para ir para o outro lado do mar da Galileia. Ele estava indo para uma cidade que chamava Gadara, que era onde tinha aquele endemoniado gadareno, que quando ele chegou lá, o cara ficou endemoniado, Jesus expulsou, foi para os porcos se jogaram e se mataram. Alguém lembra dessa história? Amém. Enfim, Jesus estava indo para salvar aquele cara. Mas na verdade aquele cara, Jesus estava indo para salvar uma cidade. Porque depois que Jesus saiu de lá, aquele que foi endemoniado, o gadareno, ele saiu pregando o evangelho para 10 cidades. Muitas pessoas, Jesus falou, vem e me segue. Vem tu e me segue. Aí Jesus, teve um que falou assim, Jesus, deixa eu ir lá enterrar meu pai e depois eu te sigo. Jesus falou, não, deixa os mortos enterrar os mortos, vem tu e me segue. Aí aquele que ficou liberto, tinha sido endemoniado, ele falou, Jesus, posso te seguir? E Jesus falou, não. Aí você fala, ué, mas a regra não era, vem tudo, larga tudo e me segue? Para uns sim, para outros não. Qual que é a medida que Deus está pedindo para você? Porque o que Jesus falou para aquele gadareno era assim, não, você não vai comigo, você vai para a tua casa e para os teus e vai contar quão grandes coisas fez Jesus por ti. E aquele homem saiu e foi pregando em todas as cidades. Ele pregou em Decápolis. Decápolis significa 10 aldeias. Então tem pessoas que Deus dá uma direção. Você é único. Não fica cobrando dos outros o que Deus pediu para você fazer. É igual eu, tipo assim, por exemplo, vai fazer um jejum. Aí fazer jejum de Coca-Cola e doce. Tipo, eu não tomo Coca-Cola. Não gosto muito de sobremesa. Então, para mim, isso não seria um esforço. Mas tem pessoas que, tipo, tira o café. Meu Deus, ela tem 3 dias de enxaqueca. Cada um tem a sua medida. Mas Deus nos chamou único. E como é que você vai descobrir isso? Através do Espírito Santo. Então aquele cara, eles estavam indo. Agora quem entende que ganhar 10 cidades para Jesus tem uma luta espiritual? Então Jesus estava indo. Ele falou, vamos para o outro lado. E agora começa a história que eu vou pregar. Vamos lá. Naquele dia, abre aí, Marcos 4:35. Tem no telão? Que legal. Ótimo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, disse Jesus aos discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Porque como estava o quê? Ele já estava no barco. Ok? Outros barcos também o acompanhavam, ou seja, as pessoas foram seguindo Jesus. E levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo d'água. Visualiza, imagina você lá, está no barco com Jesus e começou a ventar muito e levantar a onda. E Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Agora imagina, você está no barco com Jesus. Esse texto ele é falado na Bíblia em outros lugares, mas eu escolhi esse em Marcos, porque em Marcos é o único lugar que fala que Jesus estava com a cabeça no travesseiro. Ou seja, Jesus estava bem confortável, deitado, dormindo. E nós somos os discípulos, ok? Se coloca naquele lugar, visualiza. Essa é uma ótima maneira de você entender a Bíblia. É quando você vira os personagens da Bíblia. Se coloca no lugar e aprende aquela lição que Jesus ensinou. Porque se está escrito e a gente está lendo até hoje, é porque Deus quer falar algo com essa situação. Amém? Vou lá para o outro lado porque o povo está se sentindo rejeitado. Deixa eu vir para cá. Vão ter que fazer cura interior. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro e os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Veja bem, se fosse eu que estivesse com Jesus no barco, eu talvez não iria acordar Jesus assim. Eu ia acordar assim: Jesus,
Tá ventando, entrando água no barco. Vamos orar? Porque aqueles discípulos, eles já tinham visto, era o capítulo 4 de Marcos, eles já tinham visto Jesus transformar água em vinho, eles já tinham visto Jesus curar um leproso, eles já tinham visto Jesus curar um homem da mão ressequida, eles já tinham visto Jesus curar o paralítico em Cafarnaum. Ou seja, eles já tinham visto um monte de milagres, concorda comigo? Então eles sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa com aquelas ondas que estavam entrando. Só que eles acordaram ele, Jesus, olha o que eles falaram para ele. Não te importa, volta no outro, volta. Não te importa que morramos? Tecla SAP, o que eles quiseram dizer com isso? Jesus, você não está nem aí que a gente vai morrer? Tá um caos aqui fora e tu está dormindo? Porque Jesus continuou dormindo. Agora, a minha observação é, sabe por que Jesus continuou dormindo? Porque Jesus não tinha medo. Jesus não tinha medo. O amor lança fora todo o medo. Lembra que eu disse que ele falou que ele não nos deu espírito de medo, mas de coragem, de ousadia no espírito? Então Jesus era um cara cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele quando ele foi batizado e nunca mais saiu. Então Jesus não tinha medo, ele já tinha visto que ele ia lá para o outro lado e ele tinha um cara lá para ganhar naquela terra. E aquilo lá era só uma luta espiritual. Eu não sei que vento tem soprado na tua vida, que onda tem se levantado, mas Jesus está no teu barco. E se ele está no teu barco, é porque ele já viu o teu fim antes do teu começo. E vai dar tudo bem. Fala para o teu irmão que está do teu lado, vai dar tudo bem. Porque para Deus, melhor é o fim das coisas do que o começo. Jesus vê o teu fim antes do teu começo. E se o teu estado atual não está tão legal assim, você pensa, poxa, eu estou pisando na bola, não estou tão bem como eu queria estar. Mas sabe, Jesus vê o teu fim. Ele não olha para os teus defeitos, porque o amor encobre multidão de pecados. Deus te ama tanto que os teus defeitos não são tão grandes assim como você imagina. É só a voz do diabo querendo te paralisar. Porque sabe o que o medo faz com a gente? O medo nos paralisa. Não te importa que morramos, dá uma pausa aqui, agora eu vou falar sobre o medo. Olha só, sabe que uma das coisas que mais está escrito na Bíblia? Uma das coisas que mais está escrito na Bíblia é não temas. Não tenha medo. Repete comigo, não tenha medo. Olha só, eu pesquisei aqui na minha chave bíblica. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui quantas vezes. Olha, eu vou dar um scroll. Não temas, Gênesis. Não temas, filho meu. Não temas, povo. Não temas. Não temas, Abraão. Gênesis. Não temas. Não temas. Eu estou rolando. Não temas. Não temas. Não temas. Agora é que não tem filmagem, né? Podia filmar. Não temas. Não temas. Não temas. Deixa eu ver aqui, ó. Não temas, Moisés. Não temas. Josué, não temas. Não temas. Não parou. Está aqui em Isaías. Não temas. Isaías é o recorde do não temas. Não temas. Não temas. Calma, não acabou. Você vai comigo até o fim. Não temas, Ezequiel. Apocalipse. Não temas as coisas que tem que sofrer. Não temas. Aí é engraçado que a gente coleciona medo. É tudo medo, porque eu tenho medo, Eu, por exemplo, assim, eu fiz 40 anos e sabe como é que eu descobri assim que a idade está chegando para mim? Porque eu sei que não parece que eu tenho 40 anos. Porque antes eu tinha uma dor no joelho, pastora. Eu tinha uma dor no joelho. Aí agora, é assim, o meu joelho, antes quando você é novo é assim, ó, meu joelho está doendo. Aí quando você vê que a idade passou, você fala assim, ó, eu tenho uma dor no joelho. Tipo, a dor chegou e ficou, entendeu? Antes ela vinha e passava. Mas a idade, agora eu estou tomando um negócio, colágeno para cartilagem do joelho. Falei, meu Deus, estou velha. Começou a, né?
começou a dar tem que ir para manutenção. Só que acontece, a gente é assim, a gente começa assim, porque eu tenho medo disso, porque eu tenho medo daquilo, que eu tenho medo. Daqui a pouco você está carregando um saquinho de medo nas costas, que nem é seu. Aí daqui a pouco aquele medo virou você, porque você carregou ele por tanto tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quem aqui tem medo de cobra? Ok. Dessas pessoas que levantaram a mão, quantas já ficaram cara a cara com uma cobra? Não no zoológico, mas numa situação de perigo, assim, que a cobra quase te picou. Ok. Abaixa a mão quem já foi picado por uma cobra. Alguém já foi picado por uma cobra? Uma pessoa? Duas. Ou seja, nós estamos em uma galera. 2 pessoas foram picadas com uma cobra. E 5% tiveram um encontro com uma cobra. Você entende que você tem medo de uma coisa que a chance de acontecer com você ela é bem pequena? Mas sabe por quê? Porque você viu tanto documentário do Discovery Channel. A víbora da Austrália. Ela tem um veneno mortal. O ser humano, se for picado por essa víbora, levaria 15 minutos para morrer. Primeiro, você vai para o deserto da Austrália? Não, né? Então, por que você fica alimentando um medo de uma coisa que nem vai acontecer? Outra, quem tem medo de tubarão? Agora vocês não querem levantar a mão. Duvido. Quem tem medo de tubarão? Ok. Quem já nadou com um tubarão? Alguém já nadou com um tubarão? Eu já nadei com um tubarão. Uma vezinha lá em Fernando de Noronha. E aí eu, bem assim, inteligente, o tubarão era tão bonitinho que eu quis passar a mão. E aí eu tenho uma foto registrada dela, eu tentando passar a mão e o guia com a outra mão assim. Tipo, não! E eu era medrosa, mas aí o que aconteceu? Quando eu me vi na situação, eu tinha pânico de tubarão, ok? Porque eu assisti Tubarão 1, 2, 3 e todos os documentários da série Sharks. Porque o tubarão branco da Austrália. É tudo na Austrália, né? Ou seja, nunca vou morar lá. Mas o quê? Eu vi, quando eu me deparei naquela situação, eu vi que ele era um peixe igual aos outros. Tudo bem que era um tubarão bem pequenininho. Mas você está entendendo que muitas vezes a gente tem... Ou seja, ninguém foi atacado por tubarão. Primeiro, você não mora na praia. Amém? Tem medo de tubarão por quê? Segundo, que no Brasil não tem tubarão. Terceiro, a única micropraia que tem tubarão é lá na Boa Viagem, lá em Recife, no Nordeste, perto do Porto. E quem surfa? Alguém que surfa? Então a chance de você ter encontro com o tubarão querido. Por que você tem medo?